Boa noite a todas e a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A convidada de hoje é a presidente da Comissão de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, a doutora Andréa Scheffer, que vai falar sobre o tema Sistema de Notificações de Trânsito. Já estou vendo aqui também a doutora Isabel Kochler, que está nos dando audiência. E já vou chamar a nossa convidada de hoje. Estou vendo aqui também o doutor Paulo Cordeiro, a doutora Clara. Oi! E aqui a querida Andréia. Como é que vai, querida? Seja Tudo bem-vinda ótimo. Subir aqui um pouquinho. na live. Boa noite, Clara Marisa. Então, hoje vamos falar sobre sistema de notificações de trânsito. Semanalmente, estamos com artigos postados tanto no site quanto no blog do IARGS. Basta conferir em estudos jurídicos. E também temos as videopalestras e lives que estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Bem, seja muito bem-vinda com todas as informações que vai prestar hoje sobre um tema tão importante, tão bem-vindo. Antes, vou ler seu mini currículo. Doutor André é advogado e professor especialista em Direito de Trânsito, sócio do escritório Scheffer e Patucci Advocacia, especializada em Trânsito e Transporte. Presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, representante titular da OAB-RS na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, DAR-RS, e associada do IARGS, é claro. Que bom ter você de volta hoje, querida. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação imensa, né? Poder estar conversando contigo, né? Conversando nessa parceria com o IARGS, né? É sempre bom, né? A gente estar conversando sobre direito de trânsito, né? Que tu sabes, né? Sabes bem que é a minha paixão dentro do direito. É tua paixão, né? sem dúvida, sem dúvida. Já tivemos aí a oportunidade de conversar anteriormente, né? Acho que a gente já fiz uma contigo e acho que outra Talvez live. uma com a Ana Amélia, talvez. Isso, acho que a outra com a Ana Amélia, né? Acho que Então, sim, acho que sim. Acho que é a exatamente. terceira live. Que coisa Exato, terceira boa. live aqui pelo Iares. Então é sempre muito gratificante, né? Fico sempre muito feliz em poder estar conversando aqui por esses canais do IARGS. Sei que a gente acaba atingindo aí colegas que estão sempre sedentos por conhecimento. E é tão importante que a gente consiga, né, levar o maior número de situações do direito, né? Eu tenho acompanhado aí a movimentação do IARGS, que sempre se preocupa em trazer diversos temas, né? São muitos temas, são temas variados, atuais, né? Então, fica até o renovo, né? Eu vi que tu estava informando para o pessoal, mas o pessoal se manter aqui sempre por dentro, até o pessoal que está vindo aqui pelo meu Instagram, fica sempre ligado, se não segue o Instagram. Vou aproveitar e convidar todos a seguir o IAS nas redes, especialmente no canal do YouTube. Se inscrevam, porque lá tem um verdadeiro acervo online. Todos os tipos de temas em videopalestras, em lives. Consultem também o site e o blog do IARGS, que semanalmente nós estamos postando diferentes artigos. Exatamente. Não? Então, e cá estamos, né? Mais uma vez para conversar sobre um tema tão importante no direito de trânsito. Muito importante. Sistema de notificações de trânsito. O que é o sistema de notificações de trânsito, doutora Andréa? Buenas. Antes de entender essa lógica de sistema de notificações, só dá um panorama geral aí sobre a lógica do processo administrativo de trânsito. Quem é advogado e trabalha com o processo administrativo vai se identificar. Isso não precisa ser de trânsito, tá? Que trabalha com processo administrativo disciplinar, que trabalha com processo administrativo prevenciário até está eletrônico, agora está um pouquinho diferente, tributário, diversos processos administrativos, vai saber do que eu estou falando. Nós temos diversos desafios
que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, porque nós temos uma legislação federal, a gente tem algumas leis estaduais, né? A gente tem muitas normativas dos órgãos administrativos que regulam esses processos administrativos. E isso acaba, né, trazendo alguma dificuldade ou muitas dificuldades, especialmente para o cidadão, né? Para quem é leigo no assunto, saber como funciona aquele sistema. Uns anos atrás, isso lá em 2014, né? Acho que quando a OAB ela resolveu entrar assim de cabeça, né, mais a fundo nessa questão do trânsito. Nós fizemos uma audiência pública lá nos primórdios da comissão de trânsito, antes da gente criar efetivamente a comissão de trânsito. Em que Em ano foi isso, 2014. doutor? Oi? 2014. 2014. A 8 comissão anos de já. trânsito ela foi instituída. Ela até já existiu anos atrás, mas nessa era, digamos assim, ela foi instituída em 2017. Né? Então, lá em 2014, antes de instituir a comissão de trânsito, nós fizemos uma audiência pública ali na OAB e que nós tratamos de processo administrativo. Né? Então, já tem tempos que a gente está discutindo, já 2014, a gente está em 2022, se vão aí 8 anos que a gente está... São 8 anos? Não fiz a conta certa? Acho que fiz, né? Então, Sim, 8 anos aí 8 que a gente está só aí falando nessa discussão dentro, né, em nível de OAB, em nível de ordem, que a gente está De tentando... forma mais específica, há 8 anos. Exatamente. E qual era o debate principal lá naquela audiência pública em 2014? Né? Teve uma expressão que ficou muito falada na mídia, na época, os órgãos de trânsito não gostaram muito, que se falava que o processo administrativo de trânsito era uma caixa preta, né? Que ninguém entendia como funcionava, ninguém sabia. De lá para cá, melhorou bastante. Muito, né? Questões de transparência, questões de acesso à documentação, né? Muito em virtude até da própria audiência pública, de outras questões, né? Que conseguimos alcançar de lá para cá, mas, obviamente, muito ainda falta. Né? Então, nós temos um processo administrativo de trânsito ainda muito fechado, que as pessoas ainda não sabem como ele funciona, né? A partir do momento ele começa. Às vezes até a pessoa procura o órgão de trânsito, procura o Detran e é mal informado, né? Ó, dá uma pausa aqui, mandar um abraço aqui para a doutora Sulamita, né? Ela está se saudando, a doutora Andréia, a jornalista Terezinha e a todos que nos assistem. Querida, bom tê-la aqui conosco. Mas, retomando, então, existe uma grande dificuldade em conhecer o funcionamento desse processo administrativo. Né? Então, as pessoas recebem, né, recebe uma cartinha do Detran em casa e não sabe o que isso significa. Né? Não sabe que aquilo ali está dando início a um processo administrativo ou está dando a finalização de um processo administrativo, dependendo, né, de que correspondência está sendo entregue ali. Né? E se aquela correspondência que está chegando ali na casa da pessoa está cumprindo com as formalidades que deveriam estar sendo cumpridas, deveriam estar sendo atendidas. Então, são diversas questões que não são devidamente publicizadas para a população em geral. Então, quem é advogado, quem atua, né, no setor de trânsito, hoje em dia, porque antes nem isso, hoje em dia até já consegue essas informações. Em algumas situações dá muito custo, né? Mas até consegue essas informações. Mas quem é leigo no assunto, não consegue, né? Não consegue acessar essas informações, não consegue saber do que se trata, né? E o problema que isso causa num primeiro momento, né, que eu tenho total convicção de que isso é um problema muito sério quando a gente fala do trânsito como um todo. Quando a pessoa ela não sabe como as coisas funcionam, quando ela não vê resultado no sistema, né, o sistema de trânsito como um todo, a pessoa não vê resultado. O cidadão ele tende a se sentir vítima do sistema. E quando ele se sente vítima do sistema, ele desacredita do sistema,
a gente tem um aumento na prática de infrações, a gente tem processos administrativos que são levados de qualquer forma, a pessoa faz uma defesa de qualquer maneira, né? Não se preocupa, às vezes, num primeiro momento, em contratar um profissional capacitado, especializado no assunto, acha que não vai dar, que não vai adiantar, né? Porque não acredita que o sistema possa ser justo, né? Então, a gente tem várias questões, né, que acabam se permeando, né? Por quê? Porque não há uma devida transparência sobre o funcionamento desse processo Exato, exato. administrativo, né? Então, A doutora Solomito até colocou aqui, tens toda a razão, às vezes as pessoas desistem de recorrer da multa. exato, né? E às vezes, mas às vezes é porque é uma coisa pequena, né? Porque, mas é só isso aqui, eu vou me incomodar por conta disso. Às vezes até eu, como advogada, até recomendo, porque às vezes realmente não compensa, né? O problema, às vezes, é maior, o transtorno é maior, e de fato é. Às vezes não vai entrar com uma ação judicial por conta de uma multa de cento e poucos reais, né? Então, Pois é. realmente, às O vezes não vale a pena. custo-benefício aí não... Pois é. Exato. Mas num outro ponto, a gente tem as pessoas punidas injustamente, e quando eu digo injustamente, eu nem vou entrar no mérito do que a pessoa fez. Porque senão a pessoa já entra numa questão, tá defendendo quem isso, quem aquilo. Não, eu não vou entrar no mérito do que a pessoa fez, né, durante a condução do seu veículo. Porque o nosso papel enquanto advogado não é essa questão da defesa moral, né? O meu trabalho não é entrar no aspecto moral da prática, né? Da condução do cometimento da infração. E sim defender a legalidade do ato administrativo. E quando eu falo de justiça ou injustiça, no meu aspecto como advogada de trânsito, é simplesmente quanto à legalidade do ato administrativo. Então, sim, eu digo que é injusto quando alguém é punido sem o respeito ao devido processo legal. Se o processo administrativo é desrespeitado, se aquela pessoa, independentemente do que ela tenha cometido, ela não é devidamente notificada, daí já puxando diretamente o nosso tema, já puxando a questão das notificações, ela não recebe por nenhum formato admitido, ela não recebe a notificação para apresentar uma defesa, para apresentar um recurso de segunda instância. Porque Sim. a notificação, quando a gente fala de sistema de notificações, é que significa que a pessoa ela tem que ser notificada de todas as etapas do processo administrativo. Eu até diria mais, por exemplo, indiquei um condutor, negaram a minha apresentação de condutor, deveria ser notificada. Na prática não existe essa notificação. A pessoa não é notificada que essa apresentação de condutor foi recusada. Quando é que vai saber? Quando tiver lá uma pontuação que vai para o proprietário, quando tiver uma outra consequência, né? Então as pessoas ficam muito refém, né, disso que vai sendo imposto, né, que vai lhe sendo imposto e não tem um devido esclarecimento. Então, tudo que for, toda penalidade que for imposta em desrespeito a esse devido processo legal, para mim, eu vou sim encarar no campo da injustiça, né? Então, sempre separando essa questão, não vou entrar no aspecto moral e sim ligando sempre a questão da justiça e injustiça no campo da legalidade. Quem sabe tu poderia dar um panorama geral dessas notificações do processo administrativo, doutora Andréia? Uhum. Sim, as notificações a gente tem, como eu falei antes, ela deve ser em todas as etapas do processo, tá? Então, se eu fui autuada hoje, né, ou seja, fui abordada... Como é que funciona? Como é que funciona isso? Isso. Se eu fui... isso é uma dúvida muito comum, né? Ou se eu fui abordada hoje. Existe uma discussão, por exemplo, olha, eu estou sendo notificada agora, por exemplo, se eu fui abordada, né? Estou sendo cientificada neste momento dessa multa, né, dessa autuação, que a multa é depois, né, mas dessa autuação que está sendo registrada contra a minha pessoa. Nesse momento eu já estou sendo notificada, né? Então existe uma dúvida sobre isso. Ou se o órgão de trânsito precisa mandar de qualquer forma enviar uma notificação. E tem já decisões, tem súmula do STJ pacificando já essa situação, que sim,
é obrigatório, não interessa se eu for abordada, se eu for devidamente identificada, se eu tiver ciência, né, durante aquela blitz, a notificação depois, seja pela via postal, eletrônica, que depois a gente vai ver melhor, tem que ser encaminhada para essa pessoa. E por que isso, né? Porque tem um prazo, né? Até o pessoal fala, tem que receber em 30 dias. Não é bem por aí. Tem um prazo para expedição em 30 dias. Por que tem esse prazo de expedição em 30 dias? Então, vamos supor que hoje eu seja autuada numa blitz. Certo. Daqui, de hoje, contando 30 dias corridos, o órgão de trânsito ele tem que expedir, né? Tem que mandar expedir, postar, né? Por correio ou, né? Se for via... Então, demora o prazo de um mês. Tem pra dentro desde de que 30 você dias... for multada e ser notificada, é um prazo de 30 dias. Para expedir. Pode chegar até na minha casa depois, mas tem que expedir dentro dos 30 prazo dias. De 30 dias. O que o órgão de trânsito vai fazer dentro desses 30 dias? Por que o órgão de trânsito precisa de um prazinho, de alguns dias? Não precisa esperar 30 dias, mas por que esse prazo entre o dia que eu fui, né, entre aspas, pega na blitz, né, pessoal, a expressão que o pessoal fala, né, cair na blitz, até o prazo, né, mais uns dias até o órgão de trânsito efetivamente expedir a notificação? Porque o órgão de trânsito, ele precisa validar aquele auto de infração. Então, por mais que eu tenha sido flagrada ali cometendo alguma infração, isso vai para a autoridade de trânsito e a autoridade de trânsito precisa validar esse auto de infração. No que ela valida esse auto de infração, que, por exemplo, aqui o Detran faz isso muito rápido, a gente tem poucos dias, 3, 4 dias. Ele já valida esse auto de infração e expede a notificação. Alguns órgãos de trânsito demoram um pouco mais, mas eles têm até 30 dias para fazer essa conferência, né? Essa validação, se ele entender que está tudo certo, porque daqui a pouco o agente de trânsito lá preencheu tudo errado, né? Eu até cometi a infração, mas ele olhou ali, cometeu infração, preencheu ali o auto de infração completamente errado. Então, o que a autoridade de trânsito lá recebeu aquele documento, o que tem que fazer? Tem que cancelar, porque está errado, né? A forma como o agente de trânsito lá na ponta, a condução dele foi equivocada. Então, ali ele já tem, a autoridade de trânsito tem que cancelar. Por isso que esse prazo até expedir a notificação. Então, essa expedição de notificação, ela é obrigatória, né? E tem que ser encaminhado, né? E isso é uma questão... Pois é, isso eu queria lhe perguntar. Mas antes aqui, a doutora Marilene Silva mandando um abraço, vários colegas aqui também te mandando um abraço, te prestigiando nesta live de hoje. Como que essas notificações são encaminhadas via postal? É com a R, é sem a R? Pode se perder pelo meio do caminho? Como é que funciona isso? Ótima questão. Sabes que na legislação, né, de trânsito, ou até mesmo nas resoluções, nas normativas, não está escrito exatamente, olha, o envio postal, né, com aviso de recebimento, com a R. Não está escrito dessa maneira. Entendi. Aí surgem margens para interpretações, né? O que está escrito exatamente na legislação? Que o órgão de trânsito, ele deve encaminhar as notificações, né? As notificações têm que ser realizadas por um meio, né? Como é que é a expressão exata? Mas por um meio inequívoco, né? Um meio que, ou melhor, lembrei a expressão. Um meio que assegure a ciência. Essa é a expressão. Ok. Um meio, né? Seja postal, tecnológico, né? Que assegure a ciência. Essa é a expressão. De ser notificado. Exatamente. Okay. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos até então, as notificações são enviadas, como regra geral, com aviso de recebimento. Tá? Por que eu digo via como postal, regra geral? Via postal, né? Isso, as que são via postal são enviadas com aviso de recebimento. Tá, ok. Tem outros estados que não. Por exemplo, São Paulo envia sem aviso de recebimento. Né? Então, por quê? Porque entende que a legislação não obriga, então ele não vai mandar. Né? Teve até uma discussão lá no STJ, uns anos atrás,
justamente sobre essa questão, se precisa, se não precisa, se é obrigatório, se não é. E o STJ não respondeu muita coisa, mas disse assim, a lei não obriga, né? Então ninguém é o órgão não é obrigado, né? Tem que assegurar a ciência, mas no fim acabou não respondendo muito, mas disse que o órgão de trânsito não é obrigado a enviar com a R. Então, por enquanto aqui, né, pelo menos o Detran está encaminhando com a R. Já me disseram que teve gente que recebeu 100, né? Mas eu não vi ainda. Então, Mas até então, existem as como regra geral. notificações eletrônicas, doutora Andréia? Sim, Em que existem. situação se aplica? São Isso é uma questão mais especiais? recente, né? Essa é uma questão mais Aham. recente, né? Afinal de contas, está tudo se modernizando eletronicamente, Exato. né? Então, É o uma correio pode tendência. entrar em greve, né? Pode não entregar na data, ainda Exato. mais se for a R, né? É. Como é É que se uma aplica? tendência Quais que situações? vai. É uma tendência que isso vai evoluir para uma questão virtual, né? É É o que eu uma imagino, prática que tende, né, a se expandir. com certeza. Confesso, né? Eu como advogada, né? Porque a gente às vezes a notificação postal ela tende a gerar mais irregularidade, mas aqui, claro, não estou falando como presidente de comissão, estou falando só com o meu lado advogada, tá? Óbvio que como advogada a gente enxerga mais irregularidade numa notificação postal. Então, se for me dizer assim, qual notificação tu prefere? É óbvio que isso, na hora de analisar um erro para judicializar uma questão, eu vou preferir que o meu cliente tenha passado por uma notificação postal que potencialmente terá mais vícios, Sim, né? Mas isso falando aqui de montagem de montar um argumento, né? como advogada, claro, Como advogada, defendendo tá? uma causa. Mas, né, existe sim a notificação eletrônica, porém, ela não é para todas as situações, tá? A notificação eletrônica, ela não é válida, por exemplo, para situações de suspensão do direito de dirigir, para cassação da CNH. Essas notificações ainda Sim. seguem a via postal. Não tem previsão de notificação eletrônica. A notificação eletrônica, ela é para multas. Para multas, para o processo de multa, para infrações. Né? Então, até ela pode ser Mais benéfica. leves, vamos dizer assim, né? Exato. Ela pode ser benéfica, não até para infrações gravíssimas. Não Tá. existe, por exemplo, somente para infrações leves ou médias. Pode ser até para, por exemplo, blitz de lei seca, né? Beber e dirigir, uma multa de 2.934. Pode ser enviada via notificação eletrônica? Pode, né? Só que depende da adesão do condutor, do proprietário. Então, o cidadão precisa aderir ao sistema de notificação eletrônica. Ah, entendi. Não é Então, para obrigatório, não poder é imposto. receber a notificação eletrônica, existe a necessidade de se cadastrar, de aderir. Exato. E no Exato. caso Tem do um condutor, aplicativo, a ele CNH digital ali, né? Ou do era sistema de notificação interessante dar esse eletrônica. endereço. Qual é o endereço, doutora Andréia? Oi? Qual é o endereço? É Para se CNH? cadastrar? É. Ou a pessoa entra pelo SNE, né, que é Sistema de Notificação Eletrônica, ou pode fazer pelo próprio aplicativo da CNH Digital, porque fica tudo integrado pela conta do Gov, Perfeito. né, que é a senha do Gov, então fica tudo integrado. O que eu peço um cuidado, né, porque tem muita gente que está aderindo ao sistema de notificação eletrônica sem a intenção de fazer isso. Porque vai, às vezes, clicando ali no aplicativo e não sabe que está aderindo ao sistema de notificação eletrônica. Então, E aí, essa é uma dica bem importante. isso é que não pode acontecer. Se tu vai aderir ao sistema de notificação eletrônica, o faça ciente. Por quê? Já aconteceu, já atendi muitas pessoas que, por exemplo, passaram numa blitz, né? Tiveram uma autuação e ficaram esperando a notificação em casa. E não receberam. E aí, Porque já tinha se cadastrado. acharam, nossa, me dei bem, deu tudo certo, o Detran Só que não. não vai prosseguir, né? Deu por encerrada a minha situação. E quando a gente foi olhar, eu disse, não, tu foi notificado na via eletrônica. Então, mas eu nem Porque havia sabia. se cadastrado, né? Não sabia, porque essa pessoa vai ali mexendo. Sabe a mania que a gente vai, às vezes, clicando aqueles pop-up na Claro! tela e vai ali, Aham. nem vê o que tá fazendo? Pop-up é uma loucura.
Exato. Então, Não é e fácil. a parte da adesão ao sistema de notificação eletrônica, ela não foge muito disso. Ela não tá tão, assim, às vezes tão explicadinha. Então, a pessoa vai ali, né? Vai clicando, vai aceitando ali alguns termos. Então, tem que dar uma cuidada. Por quê? Se a pessoa fizer a adesão, claro que ela pode te excluir, pode cancelar a adesão. Não é eterno, tá? Em determinado momento eu não quero mais não funcionou para mim, eu quero voltar a ser notificado no via postal. Pode. Por enquanto, pelo menos, ele não é obrigatório, tá? Então a pessoa pode optar em receber via postal ou eletronicamente. A regra geral é notificação postal. A Ok. regra é notificação postal. Mas se alguém quiser optar por receber eletronicamente, se cadastra, mas que esteja ciente que Exato. vai ser notificado E aí sempre tem de que forma acompanhar, tem que ver ali, eletrônica e ver tem que se o e-mail está acompanhar. Ai, atualizado, que tem que loucura! ver se o e-mail está atualizado, porque às vezes a pessoa fica esperando quando vê o cadastro está num e-mail que a pessoa não acessa, né? Então tem que estar ali sabendo que só vai receber na via eletrônica, não vai chegar nada na casa dela, E né? sempre naquele prazo de 30 dias. Isso, e claro, daqui a pouco a pessoa nem sabe que foi autuado, passou num medidor de velocidade, né? Então tem que estar ali periodicamente verificando, né? E mantendo atualizados os seus dados virtuais, né? Para poder receber essas informações na via eletrônica. Então, é ciência do que está fazendo, né? Ciência dos atos Exato, virtuais que estão sendo praticados. Assim com como certeza. se a gente se mudar tem que atualizar o seu endereço físico, né? Da mesma forma, se mudar e-mail, tem que atualizar o endereço eletrônico. A Como doutora Deide saber? Soares Lima, como saber se o cliente fez adesão ao SNE? Ótimo. Se eu acessar, né? O cliente mesmo, se ele acessar, ou se a gente acessar ali junto com ele, pelo SNE, se eu botar no Google, né? No site exatamente, não preciso te dizer. Se eu botar SNE Denatran, ou Senatran, né, que mudou de Denatran para Senatran, SNE Senatran no Google, que é Secretaria Nacional de Trânsito, ele vai direcionar para o site, tá? E ali vai pedir o login pela conta do Gov e vai ter a parte lá do sistema de notificação eletrônica. E ali vai aparecer se ele está incluso ou não no sistema, tá? Se ele fez a adesão ou não. Porque senão, se ele não fez, vai aparecer a parte ali, aderir ou não aderir, né? Então tem a parte dali da escolha. Então, Bem explicado, acessando bem explicado. ali o sistema, tu consegue saber certinho se ele está incluso ou não nesse sistema. Doutora Marineida aqui também dando boa noite. Muitos colegas aqui, imagino que estão entrando, também lhe saudando. Ai, maravilha. Doutora Andréia, existem inconstitucionalidades nesse sistema? Então, o que me preocupa, né? E aqui eu vou trazer algumas situações que eu já acompanhei, né? É bom exemplificar. E obviamente, pode não ser uma regra geral, mas com base em situações que eu já acompanhei, eu acho que é importante a gente ter cuidados, né, em relação a isso. E, por exemplo, o pessoal perguntou ali, olha, como verificar se a pessoa já fez adesão ou não fez adesão, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele nega ter feito a adesão ao sistema de notificação eletrônica. Porém, o histórico das notificações consta que ele foi notificado na via eletrônica. E ele disse que nunca aderiu, que ele nunca baixou o aplicativo, que ele não sabe como funciona. E aí, eu peço o histórico e ninguém me fornece. O Detran aqui não é o órgão responsável pela gestão do sistema, isso é de gestão federal. A gente encaminha na via federal, às vezes não obtém uma resposta. Então, essas informações, né, assim como, né, e aí voltando lá para 2014, a gente tinha aquela caixa preta em relação, às vezes, ao Detran aqui do Rio Grande do Sul, talvez a gente tenha uma caixa preta em relação a algumas situações lá do âmbito federal, né? Talvez esteja até exagerando na expressão, mas eu me sinto assim um pouco, às vezes, né? Como eu vou buscar esse histórico de acessos, de cadastramento e descadastramento? Porque se eu
O meu cliente, ele pode ter, hoje ele não está, né? Ele não tem a adesão ao sistema, isso eu tenho como comprovar. Mas como eu vou comprovar que ele nunca aderiu ao sistema? Verdade. Como que eu comprovo isso? Né? E aí eu não tenho isso, eu não tenho um histórico, né? Eu não tenho como acessar isso em algum lugar. A gente não tem, às vezes, um banco de informações. Enfim, isso pode gerar alguns problemas, né? Pode ter sido uma situação isolada? Pode, né? Então, a gente tem, às vezes, algumas questões de informações que podem gerar, né, algumas inconstitucionalidades, principalmente nessa questão de transparência, de acesso à informação. Acho que porque isso aí acaba sendo essencial e repercutindo diretamente no devido processo legal. Perfeito. Tem uma pergunta da doutora Thaisa Lett. Doutora, no direito penal, a intimação, citação, notificação é personalíssima. Não deveria ser da mesma forma no direito de trânsito? Teoricamente, é uma discussão interessante, né? Se a gente pensar que o direito de trânsito, ele é, né, também um sistema punitivo, né, tal qual o direito penal, é uma linha de discussão interessante. Porém, como a gente não tem, né, nada na legislação que estabeleça essa necessidade de notificação pessoal, né? A gente não, no âmbito do direito penal, do processo penal, a gente tem essa regra, né? No âmbito do direito administrativo de trânsito, do processo administrativo, nós não temos essa imposição. E como no âmbito da administração pública, a administração pública só faz o que está regrado, que está disciplinado pela lei, a gente fica, às vezes, sem como exigir algo desse formato. Mas é uma linha de discussão teórica interessante. Doutora Deise Soares Lima, não sei se tu acompanha, até porque ao aderir, o cliente abre mão, eu acho que deve ser isso, abre mão do recurso administrativo. Não necessariamente, Deise. São coisas diferentes. Aqui a gente está falando de coisas diferentes. O sistema de notificação eletrônica, ele não tem a ver com a pessoa abrir mão dos prazos recursais, tá? A pessoa pode aderir ao sistema de notificação eletrônica e fazer defesa, fazer recurso, seguir com o seu processo administrativo normal. Quando tu fala em abrir mão de prazos, é um outro critério para que ela tenha os 40% de desconto no pagamento das multas, né? Porque foi um benefício que quando a lei alterou lá em 2016, ele trouxe dois critérios, né? Porque tem os 20% de desconto, que é quando a pessoa paga até o vencimento, que é um desconto padrão, né? Que já existe há muito tempo e que independe se a pessoa vai recorrer ou não, tu pode pagar até o vencimento da multa com 20% de desconto. E tem esse desconto de 40% que depende de dois critérios. Primeiro, tu aderir ao sistema de notificação eletrônica. Segundo, tu abrir mão dos prazos de recurso. Então, abrir mão do prazo de recurso é para ter o desconto de 40%. Tá? Não, tu pode ter o sistema de notificação eletrônica e fazer recurso igual. Quem estiver com dúvida ou está chegando agora, esta live vai estar postada mais tarde um pouco no canal do YouTube do IARGS. Aproveito e convido a todos para conhecerem o canal, se inscreverem e clicarem no sininho para obterem as notificações. A doutora Priscila dando boa noite, a doutora Pamela, ótima explicação, doutora Andréia, e tantos outros aqui lhe saudando. A Thaisa, quando paga com desconto, abre mão, isso aqui ela já tinha dito, abre mão do recurso. Isso, Eu acho que tu já deu agora a explicação a respeito. Quais advertências ou dicas tu poderia dar para todos em relação a esse sistema de notificação de trânsito? Eu acho que, principalmente, né, que como aqui a gente fala principalmente com a advocacia, é essa orientação, né, para o cliente, para os advogados, desses aplicativos, quando ele vai baixar, para que ele tome bastante cuidado em relação à adesão que ele vai fazer, para ele ler os termos. Sei que o cliente acha chato, é tipo ler bula de remédio? Mas tem que ler os termos que está acessando, porque é algo novo que está sendo implementado, então tem que saber o que está fazendo
porque é algo que vai impactar, né, diretamente no rumo das coisas, né? E se tu tá contratando um advogado para fazer defesa, fazer recurso, também mantém essa comunicação. Olha só, vai alterar a nossa estratégia de defesa se a gente fizer aqui, se eu aderir ao sistema de notificação eletrônica. Então, ter essa conversa com o cliente, né, entre cliente e advogado, isso acaba sendo essencial para que não tenha, né, lá na frente frustrações que derivam justamente dessa falha de comunicação. Perfeito. Sei que vamos ter um evento importante no dia 21 de setembro, no qual tu vais aprofundar junto com outros 2 colegas esse tema. Me fale sobre esse evento que vai acontecer no dia 21 de setembro, por favor. Exatamente, né? Aqui foi assim, ó, spoiler, foi só um Um superficial, spoiler. né? Superficial sobre essa questão das notificações. Teria assim, olha, muito mais coisas para a gente conversar sobre. Gera muitas discussões, né? A gente vai ramificando e gera muitos temas, subtemas sobre esse assunto. E por isso a gente vai ter esse evento no dia 21 de setembro, né, da Comissão Especial de Direito de Trânsito, da OAB, parceria, né, do nosso querido IARGS, né, o IARGS aí apoiando o nosso evento no dia 21 de setembro. E estarei aqui Doutora conjuntamente... Sulamita já colocou, tema muito Olha interessante. só, maravilha. E estarei ao lado de 2 grandes colegas também, né? A doutora Helenita Bentes, que é vice-presidente, né? Está ao meu lado aí na comissão de trânsito. E o doutor, né? Ele não é advogado, né? Mas é bacharel em direito, né? Doutor, vou chamar de doutor porque é pelo conhecimento. Cléo Cardoso, né? Lá de Pelotas, ele é do Conselho Estadual de Trânsito e também é instrutor de trânsito, SESC Senat. Então, ele tem essa, digamos, essa abordagem, toda essa visão do outro lado, né? Então, toda essa visão mais institucional que ele vai nos trazer também no evento, né? Para não ficar só advogado, né? A gente vai trazer também um outro olhar, né? Tá acostumado, então, tanto a parte de formação de condutores, formação de instrutores e a parte de julgamento, então, e do outro lado, a Helenita, que é advogada também, e eu estaremos ali contribuindo nesse debate sobre esse sistema de notificações que vai gerar muita questão. É um evento híbrido, né? Presencial, com Quem transmissão. quiser se inscrever, como é que faz? Já, logo, ele ainda acho que não está no site da OAB, mas essa semana, logo, ele já vai estar disponível, né? Podem acompanhar. Podem acompanhar tanto no site da OAB, tem o Instagram da Comissão de Trânsito aqui, né? Então é @7CET, Comissão Especial de Trânsito, CET, OABRS, né? Ou aqui no meu Instagram também, eu vou divulgar quando tiver abertas as inscrições. Então, acompanhe aí nas redes sociais, né? No site da OAB, logo já está abertas as inscrições. Mas 21 de setembro, 19 horas, presencial, ali na sede da OAB, no Washington Luiz, e também com transmissão online para o Brasil inteiro, né? Quem tiver interesse no tema. Deixa eu dizer como é que está o IARS nas redes sociais. No Instagram estamos com 3.519 seguidores. No Facebook com 3.232. Twitter com 568 e o canal do YouTube com 1.030 inscritos. Isso em 2 anos e um pouquinho, né? Desde a pandemia, que resolvemos criar esse canal do YouTube e o acervo jurídico virtual lá está incrível. Então eu convido a todos que se inscrevam no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Estamos com mais de 34.600 visualizações até o momento. Como a gente já tinha falado, os temas são diversificados, né? Na live do dia 13 de setembro, a convidada vai ser a doutora Fabiana Bart, que é procuradora do Estado e associada do IARG. Ela vai falar sobre extrafiscalidade e eleições. E no dia 15 de setembro, também às 19 horas, o convidado vai ser o Dr. Gustavo Jurgen, que é secretário-geral da OAB e diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARG. Ele vai falar sobre trabalho em plataformas digitais. Procuramos nunca repetir os temas, variar
os palestrantes que estão aqui colaborando conosco, inclusive dentro dos artigos que são publicados semanalmente. Está aqui a doutora Mariana de Feiteller, dando seu boa noite. Doutora Andréia, o que eu não lhe perguntei dentro deste tema? Que conclusões a senhora pode... senhora não, tu pode tirar disso tudo que falamos hoje? Ah, mas o que tu não me perguntou, a gente vai responder lá no dia 21, no nosso evento, dia 21 de setembro. Porque eu poderia falar muito mais sobre sistemas de notificações, mas... Pode dar mais algum spoiler? Mais algum spoiler? Bom, diferenças, por exemplo, né, coisas que a gente vai conversar lá dia 21. Um bug de sistema que acaba acontecendo quando o proprietário não é o condutor que é abordado. Isso gera um problema de notificações também. Trataremos disso no dia 21. Né? Então, isso gera uma irregularidade, gera uma inconstitucionalidade. Como é que o judiciário está vendo isso? Né? Então, isso a gente também vai conversar lá no dia 21. Perfeito. Olha, a doutora Clara Marisa Santos de Freitas, parabéns pela explanação de tema tão urgente e importante para o momento. Ai, obrigada. Viu? Então, quero muito lhe agradecer pela live do dia de hoje. Se quiser fazer alguma conclusão, alguma explanação final, está aberto para ti. Eu só agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de conversar sobre trânsito. O pessoal está me perguntando de pós-graduação. Gente, não vai abrir pós-graduação por enquanto, tá? Aguenta, segurem o pagode aí, né? Então, acompanha aí, tem os cursos aí, mas aí segue aqui no meu perfil, né, que em seguida eu vou estar divulgando. Mas pós-graduação, por enquanto, não. Mas é sempre um prazer estar conversando sobre trânsito. E eu fico sempre à disposição. Quem se interessar mais no tema, me siga aqui no Instagram, né? Sempre que possível, eu estou aqui compartilhando, comentando nos stories, comentando alguns casos em abstrato, obviamente, né? Mas sempre trazendo aí algumas novidades para a gente se manter sempre atualizado dentro dessa temática. Com certeza, a doutora Deise Soares, Maria Eneida também dando parabéns. E quero muito lhe agradecer pela sua participação hoje aqui na live, que com certeza já faz parte do acervo jurídico do IARGS. Esta live vai estar postada no canal do YouTube do IARGS logo mais. E peço que todos se inscrevam nesse canal e cliquem no sininho, que assim todas as notificações serão ativadas para as próximas lives. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, agradeço por demais a sua participação na data de hoje. Muito obrigada, doutora Andréia Scheffer. Até uma próxima oportunidade. Até. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.